Vida Longa CBN. Vida Longa deste sábado, a gente trata de um assunto que deve já estar atingindo milhares de mulheres em todo o mundo. Quando a gente começa a sofrer um declínio da nossa produção hormonal, isso a partir dos 40, para alguns na casa dos 50, a gente vai falar sobre menopausa. E o meu convidado de hoje é o médico ginecologista, especialista no assunto, Igor Padovese. Doutor Igor, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Fernanda. Muito obrigado pelo convite, um prazer falar com você. Queria que o senhor pudesse, de princípio aqui, resumidamente, falar para a ciência, para a medicina, o que é menopausa. Fernanda, por definição, a menopausa é o fim do processo de produção de hormônios pelos ovários. Então, a mulher, ao longo de quase toda a vida, depois da puberdade, ela tem os ciclos menstruais, os ovários produzem os hormônios e eles vão esgotando a função quando a mulher chega ali na casa dos 45 para 50 anos. Então, a menopausa é isso. A questão é que existe uma perimenopausa ou transição menopausal que começa muitos anos antes. Uhum. E quais são os primeiros sinais de que a gente está entrando na perimenopausa? Ótimo. O que traz dificuldade para muitas mulheres é que esses sinais podem ser bem variados. O mais característico que boa parte das mulheres vai ter é uma alteração do padrão menstrual, que para a maioria das mulheres é uma diferença no padrão do ciclo que elas costumavam ter. Algumas mulheres nunca tiveram um ciclo regular, mas a maioria delas menstrua normalmente, e os ciclos podem começar a ficar mais espaçados, o fluxo menstrual diferente, esse é um sinal que costuma ser precoce. Mas muitas mulheres não vão poder contar com isso, porque já tiraram o útero, ou usam algum tipo de contraceptivo, um DIU e não menstruam. O outro sintoma mais conhecido e mais característico são aquelas ondas de calor, que é o que as pessoas mais frequentemente associam à menopausa. Porém, algumas mulheres também não vão sentir isso ou vão ter uma fase mais tardia do processo de transição para a menopausa. E aí os outros, Fernanda, são mais difíceis porque eles se confundem com outras possíveis causas. Então, entram aí alterações do sono, a mulher passa a dormir mal, ter o sono mais leve, entrecortado, uma sensação de fadiga, cansaço atípica, piora da libido, mudança corporal. Oi? Esquecimentos frequentes. Hoje em dia tem se falado mais sobre isso, o chamado nevoeiro mental. É muito comum, só que se confunde muito facilmente com as questões da sobrecarga da vida, do trabalho, outras potenciais causas como sintomas depressivos, de ansiedade, que também são um dos sinais que podem vir nessa fase. Então aí está a maior dificuldade. Muitas das vezes até com a própria Covid, né? Covid longa, que é o que tanto se fala nesses últimos 5 anos de pandemia, né? Não, e entram aí, se a gente falar dos sintomas menos comuns, aí entra também queda de cabelo, alteração de cabelo, unha, coisas que são multifatoriais, né? Quem é que não anda cansado hoje em dia? Então, a mulher nessa faixa aí dos 45, 50 anos, muitas vezes tem filho pequeno ou adolescente, trabalha, às vezes cuida dos pais, então já é uma mulher naturalmente sobrecarregada. E tem pouco tempo para ela, né, para se cuidar, para se observar, e facilmente esses sintomas passam batido como relacionados ao estresse, à sobrecarga do dia a dia. Entendido. E esse processo aí de perda de produção hormonal, né, e até estagnação, é um processo natural? Todo mundo passa por isso ou ele pode ser adiado? Toda mulher passa por isso. E é uma janela ampla que isso pode acontecer. Então, por definição, a menopausa acontece dos 45 aos 55 anos. Ela é considerada precoce ou tardia fora dessa janela. Em média, para a maioria das mulheres no mundo, ela chega perto dos 48 aos 51 anos. Tá? Agora, isso é a menopausa, que é o fim da linha. A transição menopausal ou perimenopausa, em média, começa 3, 5, 7, para algumas mulheres, até 10 anos antes. Então, Fernanda, se a gente considerar esse período maior é de 10 anos e que a menopausa é normal a partir dos 45, uma mulher de 35 anos já pode, às vezes, começar a ter algum sintoma da perimenopausa. Isso tem a ver com a carga genética dela? É uma condição física? Por que mais mulheres entram mais cedo, outras mais tarde? Sabe que é multifatorial e na maioria dos casos, por exemplo, de menopausa precoce, não se identifica uma causa exata. É uma coisa estatística na população, percentual, mais ou menos 1 a 2% das mulheres vão entrar na menopausa
prematuramente. Aí numa parte dessas a gente identifica algum fator genético, algumas síndromes genéticas, por exemplo, e tem questões como mulheres que fizeram quimioterapia, radioterapia, alguma cirurgia ovariana, tudo isso pode comprometer a função dos ovários também e levar à chegada mais precoce da menopausa. Entendido. E quando é que vocês batem o martelo? Ó, você está na perimenopausa, você está na menopausa. Ótimo. Para muitas, esse martelo não é tão definido. E é importante esclarecer isso porque para algumas situações em medicina, a gente tem critérios diagnósticos bem estabelecidos. Então, por exemplo, para diabetes, para hipertensão, alteração do colesterol, etc. Para muitas outras coisas, Fernanda, não existe um critério clínico objetivo. A gente faz diagnóstico a partir de um conjunto de sinais e sintomas, como é o caso de enxaqueca, depressão, fibromialgia, etc. A perimenopausa entra nessa categoria de que é um conjunto de sinais e sintomas, não tem um parâmetro objetivo. Inclusive, sobre isso é muito importante destacar que os exames, né, dosados de hormônios, nessa fase, eles frequentemente são normais. Eles só vão se alterar em definitivo numa fase mais tardia, depois da menopausa mesmo. Então, o médico que for se basear em exame, ele vai demorar muito, não vai fazer o diagnóstico no tempo correto. O senhor está se referindo aos exames de sangue, aquele o Exames de FSH, o sangue, LH? FSH, LH, estradiol. Exatamente. Tem uma fase típica, Fernando, da perimenopausa, que eles ficam muito irregulares, fica uma bagunça. Então, hoje ele pode estar lá embaixo, amanhã está lá em cima. E essa fase pode durar vários anos. Inclusive, isso tem uma correlação clínica também, porque as mulheres na perimenopausa, às vezes, têm um monte de sintoma, eles passam espontaneamente, aí daí a pouco ela volta a ter alguns deles, isso pode oscilar ao longo de anos, até entrar na fase mais tardia da menopausa, quando eles se intensificam. Entendido. Então, é um conjunto de decisões que tem que ser tomadas, né? É o exame clínico, o exame laboratorial, as Mas características... principalmente o exame clínico. Basicamente? Principalmente o exame clínico, os sintomas e sinais que a mulher apresenta que não tenham uma outra causa mais provável. Por exemplo, nessa mulher que não tem esses mais característicos, porque, por exemplo, os fogachos, os calorões, basicamente só a menopausa que causa, ou a transição menopausal, né? A falta do estrogênio. Agora, alterações de sono, fadiga, de libido, de humor, de memória, várias outras coisas podem causar. Porém, no conjunto, por isso que é fundamental uma avaliação clínica muito detalhada dessa mulher e por um médico que tenha experiência nessa área, que é uma coisa ainda rara também. Eu acho que um dos sintomas mais claros, né, de quem está na menopausa é essa queixa do fogacho. O que é essa reação química do corpo, doutor? Para esse calor que vem, que a gente não sabe de onde, não consegue dar fim também, some como se nada tivesse acontecido. Exatamente. É uma alteração relacionada à falta do hormônio estrogênio no cérebro, numa estrutura do cérebro que chama hipotálamo, que é um centro de regulação da temperatura corporal. Então, não se conhece completamente esse mecanismo, mas se sabe que a falta do estrogênio lá leva a um desequilíbrio do termômetro interno do corpo e que acontecem esses calores. E lembrar que nem todas as mulheres têm essa queixa mais comum e característica, que é essa onda de calor, de fato, que é essa sensação súbita, repentina de um calor que geralmente vem do tórax, no pescoço, faz a mulher suar. Algumas mulheres, por exemplo, não sentem isso, mas começam a suar em excesso, ou acordam à noite suadas. Então, são alterações da temperatura corporal de modo geral, mas a boa parte das mulheres tem esses calorões mais característicos. Eu acho que agora a gente entra num tema que é muito polêmico, que é a reposição hormonal. Quem pode, quem não pode, é um mal necessário, não é um mal necessário? Fernanda, eu vou aproveitar já a sua fala. Primeiro que hoje em dia não existe, há muitos anos, não existe mais polêmica em torno disso. E é uma coisa importante porque às vezes ainda me perguntam, mas você é a favor ou contra a reposição hormonal? Isso não existe. Olha, a gente que tem bom. as diretrizes, os guidelines muito claros sobre isso, que a reposição hormonal tem potenciais riscos que são muito pequenos. A gente hoje sabe que os riscos maiores da reposição hormonal, relacionados ao aumento de trombose, por exemplo, eles são de um tipo de hormônio que se usava no passado, que hoje em dia a gente preferencialmente não usa, que é o estrogênio sintético por via oral. Então a tendência atual, que a gente sabe que tem mais segurança, é de uso de hormônios chamados bioidênticos, que são hormônios com estrutura molecular iguais aos do organismo, que o organismo deixou de produzir, a gente passa a repor. Então não existe hoje em dia mais espaço para ser a favor ou contra a reposição hormonal. O que tem é muito ainda, infelizmente, desatualização nessa área que mudou muito nos últimos
10, 15, 20 anos. E eu vou acrescentar até um ingrediente. Eu só falou da trombose, mas há muitas mulheres que não fazem com risco de câncer, por conta de condições da família. Perfeito. Esse é um outro ponto importante. O que se associava à terapia hormonal ao câncer, por exemplo, o câncer de mama, que é o mais comum Aham. em mulheres, a mesma coisa, a terapia hormonal do passado, o uso um dos componentes da terapia hormonal, que é a progesterona, né, ela consiste basicamente de estrogênio, progesterona e, para muitas mulheres, a testosterona também. Mas, enfim, hoje a gente sabe que o risco que foi associado à terapia hormonal para câncer de mama, primeiro, é muito pequeno, é um aumento muito pequeno na população geral e é relacionado às progesteronas sintéticas que também hoje a gente preferencialmente não usa. E você sabe, Fernanda, qual é disparado o maior risco de uma mulher hoje ter câncer de mama? Hum. Obesidade. Hum. Então, por exemplo, a cada 1.000 mulheres, o aumento de risco relacionado à terapia hormonal, por exemplo, essas progesteronas sintéticas do passado, aumenta mais ou menos 4 a cada 1.000 mulheres, ok? Certo. Para obesidade, aumenta quase 30 a mais, então é muitas vezes mais o fato só da mulher ter sobrepeso ou obesidade. Então esse é um ponto muito importante. Ainda existe esse mito de que mulheres que têm antecedente familiar de câncer de mama não podem usar terapia hormonal. Tudo isso hoje em dia é muito claro nas diretrizes. Não é questão de opinião, né, do médico. Isso é importante deixar claro. Então, os riscos desses quadros graves, eles estão cada vez mais afastados, mas depende do Sem que ela dúvida. está tomando, né? Depende do tipo de terapia hormonal, depende do momento em que se inicia a terapia hormonal, que é outra coisa muito importante. Hoje em dia, um conceito básico é o da janela de oportunidade, que é o momento ideal da mulher iniciar a terapia hormonal, que vai do início dos sintomas, do início da perimenopausa, que muitas vezes é para a mulher que ainda cicla, ela ainda menstrua, mas já está naquele final, ali, geralmente depois dos 45 para 50 anos. E esse é um risco que a gente sabe que o risco maior da terapia hormonal é quando a mulher começa muito tardiamente. Então, o ideal é, como eu dizia, do início da transição menopausal até, idealmente, os primeiros anos da menopausa. Sim, Ou o no máximo 10 tardiamente é quanto anos, esse é o tempo? conceito. Tardiamente é mais de 10 anos depois da menopausa. Depois que a mulher deixou de menstruar de vez, por até 10 anos a gente ainda sabe que tem benefício. Depois disso é que o risco aumenta e não é uma contraindicação absoluta também. Um ponto importante a trazer, Fernanda, é que a gente sabe, tudo tem risco, né? Terapia hormonal pode ter um risco muito pequeno. Existe um risco não falado da não terapia, do não tratamento para a mulher que hoje vai viver até 80, 90 anos, ou seja, quase metade da vida na pós-menopausa sem os hormônios. Isso a gente sabe claramente, sem a menor sombra de dúvidas, que a mulher muitos anos sem estrogênio, ela tem um maior risco cardiovascular, que é a maior causa de mortalidade em mulheres. Ela tem mais risco de ter, sem falar em qualidade de vida e sintomas, mas aumento de risco cardiovascular, aumento de risco de fraturas por perda da densidade óssea, porque o osso da mulher depois da menopausa rapidamente enfraquece, fica mais poroso e aumenta o risco de fratura, o que é muitas vezes mais grave, ou muito mais grave para uma mulher idosa, por exemplo, de 70, 80 anos, cair e quebrar o fêmur do que ter um câncer de mama, por exemplo, que pode ser diagnosticado precocemente e tratado. Então é importante a gente lembrar que existe, sem dúvida nenhuma, um risco do não tratamento. Então, particularmente para essas mulheres que têm alguma situação especial, algum potencial risco maior, ou estão fora da janela de oportunidade, enfim, a gente tem que sempre analisar caso a caso, colocar numa balança, explicar isso para a mulher, porque não tratar a menopausa, além de comprometer muito a qualidade de vida, também tem riscos. Eu estou conversando no Vida Longa CBN deste sábado com o médico Igor Padovese. A gente fala sobre menopausa, mitos, verdades, reposição hormonal. E eu imagino, doutor Igor, assim como eu, que estou aqui, né, pensando no que eu tenho em casa, no que eu estou tomando, se é o legal ou não é, acho que outras mulheres devem estar passando por essa mesma dúvida agora. Se eu pudesse rapidamente, né, falar, olha, dá uma olhadinha no que você usa. Aquilo tá legal, aquilo que não tá legal, pede para substituir. Eu aqui me lembro que o senhor falou de estrogênio sintético bioral, Isso. progesterona e testosterona, não é isso? Isso mesmo. Muitas usam ainda os creminhos, não é isso? Os bastões. Perfeito. Esses são os que a gente sabe que são mais seguros. Então, a via não oral, isso, do estrogênio, a gente sabe que a maior segurança é do estrogênio bioidêntico, que é o estradiol, igual do organismo. Porque lá no passado,
O que foi associado a risco de câncer de mama e doença cardiovascular era o estrogênio equino conjugado, que era uma forma de estrogênio chamada Premarin. Foi o primeiro que surgiu na década de 60. Era um estrogênio obtido a partir da urina de égua prenha. Então isso, hoje em dia, esse já saiu do mercado. Agora existem outros, os estrogênios por via oral, que é parecido com uma cartela de anticoncepcional. É uma forma de terapia hormonal, mas a gente sabe que esse está mais associado ao risco de trombose. Melhores estrogênios são os utilizados por via não oral, geralmente através da pele, na forma de gel ou adesivo. Ok. Já a progesterona, ela sim, diferente do estrogênio, normalmente pode ser usada por via oral, tradicional, ingerida, uma cápsula. A preferência é pela progesterona natural micronizada, que é também a que é igual ao organismo. Aí algumas mulheres não se adaptam bem a ela, podem ter efeitos colaterais, existem outras opções. O DIU hormonal, Fernanda, é importante dizer, que é o Mirena, o nome comercial que tem o único no Brasil, ele é um ótimo método também para a mulher na menopausa, sabia? Para além da função contraceptiva, que a maioria das mulheres conhece, Porque ele ele também também libera funciona. hormônio. Ele também libera hormônio localmente dentro do útero, com Aham. mínima absorção para o organismo, e também é eficaz como parte da terapia hormonal, fazendo o papel da progesterona na terapia hormonal. E aí a testosterona, quando utilizada, a gente usa em alguns casos, que a indicação principal dela na menopausa é para as mulheres que têm disfunção sexual, que têm queixas relacionadas à libido, e isso é extremamente comum, é quase totalidade das mulheres nessa fase. Aí a testosterona entra também, e a melhor forma de utilizá-la também é pela pele, ou hoje em dia a gente consegue manipular, por exemplo, um sublingual, que é uma alternativa interessante, mais cômoda de usar, ou via vaginal, mas enfim, alguma via que não seja ingerida. Entendido. E a gente monitora isso o quê? Faz exames, por exemplo, de mamografia, de ultrassom com maior frequência ou não há necessidade? A rigor, não. A Não, né? princípio, tem que ser feita uma avaliação básica para iniciar a terapia hormonal. Depois, numa situação usual da grande maioria das mulheres, o acompanhamento com exames pode ser anual, Aham. mas não pode passar mais do que isso. Um outro ponto interessante de comentar é que os exames laboratoriais dosados, por exemplo, desses hormônios, estradiol, testosterona, eles não servem para acompanhamento de tratamento. Porque tem uma questão também, se a mulher usa diariamente, vamos supor, ela passa pela pele, depende muito do horário. Se você colher algumas horas depois, o nível vai estar lá em cima. Se colher no dia seguinte, já vai estar lá embaixo. Então, existe uma variação e não há uma padronização de que horário que deveria colher, qual é o nível adequado. Então, o acompanhamento de tratamento, ele também é clínico, é baseado na melhora dos sintomas. A gente deve, idealmente, usar a menor dose suficiente para controlar os sintomas. E não é Entendi. baseado em dosagens de hormônios. Por quanto tempo a gente usa a reposição? Ótima pergunta. Antigamente, nos protocolos mais antigos, se falava em até 10 anos. Hoje em dia, isso está escrito nos consensos. Mais uma vez, tudo que eu estou falando aqui não é opinião minha, é baseada nas diretrizes. Hoje em dia, expressamente está escrito que não existe um limite máximo, que tem que ser avaliado caso a caso, que enquanto a mulher tenha benefícios da terapia e não venha apresentar alguma situação que possa contraindicá-la, ela é usada indefinidamente. Cada vez mais, as próprias mulheres especialistas nessa área falam que vão usar até o caixão. Ad eterno. É, exatamente. Doutor Igor, no seu livro Menopausa Sem Medo, o senhor esclarece todas essas nossas dúvidas, não é mesmo? Exatamente, Fernanda. Esse é um livro que tem um papel importante porque até hoje, até pouco tempo atrás, que o livro foi lançado aí semanas atrás, a mulher que quer se informar sobre isso não tinha uma referência. Então ela ficava solta em informações pela internet, informações soltas, dispersas e muitas de qualidade, né, confiabilidade duvidosa. E o livro vem para essa função. Então é uma fonte confiável, em linguagem clara, ele é para mulheres, não é para médicos, embora a grande maioria dos médicos também esteja, né, não esteja atualizada nessa área, porque muita coisa mudou, mas ele é linguagem simples, acessível, explica basicamente tudo isso que a gente falou e muito mais. Onde é que os nossos ouvintes aqui conseguem adquirir o livro? Qualquer lugar, Fernando, em todas as livrarias principais, na Amazon, nos sites das principais livrarias, nos marketplaces todos, Menopausa Sem Medo. É. E lá, o senhor desmistifica essa questão da reposição hormonal? É a frase que o senhor disse numa entrevista recente aqui ao nosso site, a Gazeta, de que daqui a algum tempo ninguém vai mais sentir esses sintomas por conta da própria reposição hormonal? A tendência é que isso aconteça, por quê? Se as mulheres buscassem o tratamento no momento adequado, que é quando começam a aparecer os sintomas, elas já receberiam o tratamento e não sofreriam, digamos, que ainda é realidade não só no Brasil, no mundo todo,
As mulheres levam muitos anos sofrendo com sintomas da menopausa sem tratamento e muitas delas vão acabar não recebendo tratamento em nenhum momento. Então, a gente ainda esbarra, Fernanda, numa questão que é a falta de formação dos médicos. Que até um dos capítulos iniciais do livro, que eu explico mais sobre isso, tem muitos estudos que mostram que no mundo todo, não só no Brasil, a maior parte dos dados que a gente tem vem dos Estados Unidos, os médicos não aprendem. Na faculdade, eles veem isso muito superficialmente. Os especialistas em ginecologia e endocrinologia, durante a sua formação, residência médica, também aprendem quase nada. A maioria dos programas de especialização, o que tem sobre isso é algumas aulas teóricas, a maioria dos médicos não tem oportunidade de atender mulheres. Enfim, então existe uma grande carência de formação profissional nessa área, que também hoje é uma área que eu atuo, que dou treinamentos para médicos sobre isso. Doutor Igor, foi uma honra, viu, conversar contigo aqui nesta manhã de sábado. Muito obrigada por tanto ensinamento. Eu que agradeço pela oportunidade, poder esclarecer esses temas e fico à disposição. Muito obrigada, até uma próxima. Grande abraço.